Olá pessoal, eu sou Fernando Melo, diretor de operações da Saraf Controle Patrimonial. Eu ajudo empresas a realizar inventários patrimoniais de forma eficiente e segura. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite e faça isso agora, assim você não perde nenhum vídeo. Hoje nós vamos falar de tendências futuras para a gestão do ativo imobilizado. Quando a gente fala em futura, a gente tem a ideia de que é alguma coisa que vai acontecer daqui a muitos anos. E não é isso, a gente vai falar de coisas que já estão acontecendo, mas que utilizam a tecnologia para auxiliar nos processos da gestão. Também vou dar uma passada sobre o que eu enxergo para um pouco mais para frente, que eu não vejo muito em utilização ainda hoje. Por que é importante a gente falar dessa questão de tendências futuras, né, ou algo que já acontece e que utiliza muita tecnologia? Para que você possa abrir a sua mente para as possibilidades do que você pode inovar dentro da gestão do ativo imobilizado. Lembrando que quando a gente fala de inovação, a gente não está falando só de tecnologia, estamos falando também de formas diferentes de se fazer, de pensar fora da caixa para trazer novas soluções para o seu dia a dia. Pensando em inventários, hoje já utilizamos muito a tecnologia de leitura por radiofrequência, né? Os famosos RFDs, ou você também vai ouvir falar como RFID, que são aqueles chips que recebem sinais ou emitem ondas, né, de radiofrequência, e através de equipamentos de leitura, que podem ser leitores portáteis ou antenas, é possível fazer a identificação desses ativos à distância, a uma certa distância, e em locais, áreas, você consegue fazer a cobertura de áreas completas, assim, de uma forma muito ágil e rápida. A gente já falou um pouquinho de RFID em outros vídeos sobre os cuidados que tem que se tomar, né? E aí eu quero deixar claro que quando a gente fala dos motivos para não se utilizar, a gente não estamos invalidando a tecnologia e nem dizendo que pode ser e deve ser utilizado. São só alertas dos cuidados que você tem que tomar para que o seu projeto não se perca, que você não faça um investimento que depois você vai acabar tendo prejuízo. Então eu vou voltar no assunto de RFID para dizer os benefícios, trazer agora o como você utilizar essa tecnologia no dia a dia da gestão de ativos. Para uma boa aplicação da tecnologia do RFID, você precisa fazer um projeto muito bem detalhado sobre como você vai aplicar essa tecnologia e como você vai trazer essa inovação para dentro do seu negócio ou para dentro da empresa onde você faz gestão. Então é necessário você começar primeiro fazendo um diagnóstico de quais ativos que você vai utilizar deste artifício de identificação por radiofrequência. Por exemplo, tem áreas de algumas indústrias que são áreas agressivas. Essas áreas, você pode utilizar o RFID? Pode, mas precisa lembrar que você vai precisar trabalhar com chips, né, com etiquetas, com encapsulamento específico e que ele possa não sofrer a interferência do ambiente, tanto de corrosão para ambientes corrosivos, como alta temperatura ou ambientes que têm muita umidade e muito metal, que podem interferir no sinal dessa etiqueta. Identificados os ativos que você vai utilizar essa tecnologia, você precisa também quantificar. Por que quantificar? Porque quando você vai fazer a aquisição dessas etiquetas e ela tem um custo elevado, você precisa saber a quantidade que você vai comprar. Por dois motivos. Primeiro, para não faltar durante um projeto, porque se você tiver que fazer uma recompra com uma quantidade menor, pode ser que você perca aí no valor unitário. E o segundo ponto é para que você também não compre demais, não compre uma quantidade exagerada das etiquetas. Porque se você faz um investimento muito alto agora, pode ser que essas etiquetas fiquem lá paradas
Se você não armazenar isso de forma correta, você pode perder essas etiquetas e tudo isso tem um custo. Então, saber a quantidade que você vai tratar e comprar ali nem pouco, nem muito, vai ajudar você a otimizar o custo do seu projeto. É importante também, quando você decidir utilizar essa tecnologia, que você procure antes não só comprar as etiquetas, mas procure também as soluções de tecnologia. O que eu quero dizer com isso? Qual software você vai utilizar depois para fazer esse trabalho de manutenção e monitoramento, e também qual vai ser o equipamento que você vai comprar para fazer as leituras. Se você vai fazer leituras através de antenas, com leituras automatizadas, ou se você vai fazer um trabalho utilizando leitores portáteis. E aí existem vários modelos, então é importante também definir quanto você quer ter de alcance nessa leitura, que tipos de movimentações você quer controlar. Ou seja, qual que é o objetivo específico de você utilizar essa tecnologia para monitoramento dos seus ativos imobilizados. Outra tendência que ainda é pouco utilizada, mas também já vem crescendo, são os beacons. Os beacons são chips também, só que eles são ativos. E a leitura deles, diferente da radiofrequência, ele utiliza um sinal por Bluetooth. Então ele tem um custo também alto de implantação, porque esses beacons, esses chips, essas tags elas têm um alto valor, elas precisam ter uma bateria para retroalimentar ela, para que ela não pare de funcionar. E também a leitura dele, por outro lado, para fazer a leitura e para criar ambientes monitorados, você vai utilizar uma tecnologia um pouco mais barata, porque essas antenas que pegam o sinal dos beacons, elas utilizam o próprio Wi-Fi do ambiente. Então tem um custo maior na questão dos chips, das tags, mas você tem uma economia nos equipamentos de rastreamento de leitura, que são equipamentos que vão utilizar a sua própria rede, e assim você consegue fazer esse monitoramento. O que ainda não é muito acessível são os softwares para esse controle. Não tem muitas empresas ainda que fornecem essa solução como um todo, e as que oferecem ainda tem um custo bem elevado, e normalmente, do que eu já andei pesquisando e vendo, muitas vezes o custo é por ativo. Então, cada ativo monitorado tem um custo mensal. Então é uma tecnologia interessante, mas ela tem que ser usada com muita estratégia. Quem tem utilizado bastante essa tecnologia, esse recurso, para a área de manutenção, porque estes chips também permitem monitorar temperatura, vibração dos equipamentos. Então, para a área de manutenção das empresas, essa tecnologia ela tem avançado bastante e tem surgido algumas soluções, algumas tendências de automatizar esses processos de manutenção. E eu vejo isso, e aí falando como tendência futura, eu vejo muito isso, a gente conseguindo levar isso também para o controle físico dos ativos. Hoje ainda está inviável, porque ainda tem um alto custo. Então você vai acabar conseguindo ter um bom custo-benefício para equipamentos estratégicos, para uma área industrial, para ativos de menor valor, vai ficar muito caro. Então ainda não é uma solução que atende totalmente a gestão de ativos hoje, mas eu vejo sim que com a evolução da tecnologia a gente vai conseguir monitorar outros tipos de ativos com um custo um pouco mais interessante. Outra tecnologia que eu já vejo sendo utilizada para manutenção e que pode sim ter alguma aplicabilidade na gestão dos ativos imobilizados é a realidade aumentada. Existem já algumas soluções voltadas para a manutenção que, através da realidade aumentada, e aí vou fazer aqui um parêntese sobre a realidade aumentada, que é quando você utiliza a câmera do seu aparelho,
Você filma um equipamento e ele te traz informações na tela. Então hoje já existem soluções que utilizam essa tecnologia para trazer para quem está fazendo a manutenção instruções de como cuidar daquele ativo, de que tipo de intervenção ele precisa fazer para consertar aquele ativo imobilizado que teve alguma avaria. Eu vislumbro sim algumas soluções utilizando essa tecnologia também para a realização de inventários e realização de monitoramento de ativos mais estratégicos. Tudo é questão de conseguir adequar as estratégias da empresa com a tecnologia para desenvolver soluções. Eu ainda não conheço e não vi nenhuma no mercado com a finalidade da gestão do ativo imobilizado. Já vi com a finalidade de manutenção, de auxiliar o processo de manutenção de ativos. Vou dar um exemplo de solução utilizando monitoramento, por imagens para manutenção. Hoje já existem softwares combinados com drones, por exemplo, para entrar dentro de minas subterrâneas, para fazer através de imagens e de análises, com softwares de sondagem, verificar a segurança daquela mina. Antes de entrar naquela mina e colocar o seu pessoal em risco, esse drone entra, faz um mapeamento e depois ele traz via software para quem está analisando se é seguro ou não entrar ali. Existem também soluções com drones para fazer mapeamento de terras e também de plantações, culturas. Esses drones captam as imagens, fazem fotos e vídeos aéreos e os softwares analisam para saber como que está aquela plantação, se tem algum problema naquela área, se tem que fazer alguma intervenção de solo. Tem várias coisas que já são feitas utilizando tecnologia e que eu vejo aplicabilidade futura para utilizar na gestão de ativos. Já vi algumas soluções utilizando drones para a contagem de estoque. Então, acopla-se um aparelho de leitura no drone, o drone vai sobrevoando os estoques, os galpões, e vai fazendo a leitura dos itens que tem lá. Para estoque já vi isso funcionar muito bem e não é nenhuma coisa nova, já tem alguns anos que isso é aplicado. Mas para a gestão de ativos eu sempre vejo uma dificuldade em aplicar. Na pecuária, por exemplo, para controle de gados, que o gado é um ativo imobilizado, já é muito utilizado as tags de RFID. Então aquelas argolinhas que antigamente só tinham números penduradas lá na orelha do gado, hoje ele tem um chip também. Conforme o gado passa por algumas áreas da fazenda, tem antenas que leem aquele gado passando e ele consegue monitorar via software onde o gado está. Se ele entrou no cercado onde ele tinha que entrar ou não, se ele ficou pelo caminho. Então isso ajuda os fazendeiros, as grandes fazendas e culturas de gado a controlar o gado. Então eu estou falando de tendências futuras para o ativo imobilizado. Mas eu vejo todas essas tecnologias já utilizadas em várias soluções para a indústria, para o agro, para plantações, e até para monitoramento de torres, de linhas de transmissão. Eu vejo muito essa tecnologia sendo aplicada para o controle dos ativos, para o monitoramento dos ativos. Saindo um pouco do tema de identificação dos ativos e controle físico desses ativos, também vemos tendências trazidas pela tecnologia de automatizar os processos. Então, por exemplo, hoje já existem, já está em uso, e não é de hoje, é já de algum tempo, mas eu vejo pouca utilização ainda, que são os RPAs, que são os robozinhos, aqueles programinhas que você utiliza para fazer tarefas repetitivas. Você coloca ele, programa, instala ele no seu computador, executa e ele fica executando as mesmas tarefas que uma pessoa estaria realizando de forma automatizada. Ou seja,
está tirando aí a necessidade da gente ficar trabalhando dentro da contabilidade, gestão dos ativos, de forma repetitiva, abrindo espaço para a gente criar soluções. É sempre importante lembrar que a tecnologia é nossa aliada, ela não está aí para tirar o emprego de ninguém, ela está aí para facilitar a nossa vida, para que de fato a gente use a nossa inteligência para criar soluções, para resolver problemas. Coisas que a tecnologia só vai fazer se a gente ensinar. Então, além desses robôs que já são muito utilizados na contabilidade, eu vejo pouca utilização ainda com uma aplicação direta para a gestão dos ativos imobilizados. A gente também enxerga aí como tendência futura, né? Mas voltando, com uma tecnologia que já existe, a inteligência artificial. Então toda essa revolução que trouxe aí o ChatGPT e várias outras inteligências, né? Ele não é o único, tem vários outros softwares já que utilizam a inteligência artificial para criar vídeos, para criar imagens, né? Imagens como se fosse um artista desenhando, ilustrando e pintando. Criar músicas, tem software já criando músicas e que não tem direito autoral. É uma coisa assim que a gente fala assim, nunca imaginou que isso ia acontecer. Só que é uma tecnologia que, poxa, eu posso utilizar isso ao meu favor. Então eu vejo muita aplicabilidade da gente utilizar a inteligência artificial para colocar nos nossos softwares de gestão de ativos, para criar processos automatizados onde não precisa da nossa interação humana. Por exemplo, quando a gente analisa entradas fiscais, né? Chegou um ativo imobilizado, quando você emite uma nota fiscal, o sistema já transmite esse XML para o receptor e ele já pode tratar esses dados dentro do sistema. Então eu já vejo algumas empresas utilizando isso. A partir daí, o nosso trabalho na gestão de ativos é analisar esses dados que estão entrando e, a partir daí, aplicar os nossos processos de controle neste ativo. Essa análise ela pode muito bem ser feita através de uma inteligência artificial. Ou seja, a gente resolveria muitos gaps, por exemplo, de análise de coisas que entraram e o humano não viu. O sistema não vai deixar passar nada. Então, o que eu quero dizer, a tecnologia ela está trazendo aí várias oportunidades para a gente que faz gestão do ativo imobilizado, automatizar os processos e utilizar a nossa inteligência na gestão do ativo de forma estratégica para as empresas, de forma que a gente traga para as empresas maior performance financeira e não apenas ficar preocupado com o item chega, eu vou lá fazer a identificação, depois eu preciso fazer o cadastro desse item no sistema, preciso fazer a contabilização dele transferir ele de uma conta, por exemplo, tá pessoal, transferir de uma conta transitória para uma conta de ativo imobilizado. Então todas essas atividades que precisam do ser humano, a gente vai ensinar, a gente vai poder ensinar para essa inteligência artificial e ela vai fazer por nós, ela vai trabalhar por nós. Qual vai ser o nosso papel? Analisar os dados que essa inteligência traz de tudo que aconteceu durante o mês, a gente poder fazer uma análise e através dessa análise criar indicadores mais gerenciais e estratégicos para a diretoria das empresas. Além de automatizar os processos, a gente também vai poder usar essa tecnologia para fazer as apurações fiscais. Hoje, eu vejo em grandes empresas e na maioria das empresas uma distância muito grande entre o que acontece na contabilidade, com os ativos imobilizados, e as necessidades do tributário, do planejamento tributário das empresas. Porque como a gente já falou em outros vídeos,
a gestão estratégica do ativo imobilizado pode trazer muitos benefícios fiscais para as empresas, tanto de recuperação de créditos como de redução de imposto. Se a gente utiliza essa inteligência artificial para automatizar esses processos, a gente pode pegar todo o ciclo, desde a necessidade de compra, a entrada do ativo na empresa, os controles que têm que ser aplicados, as contabilizações e ainda fornece para o departamento tributário da empresa todos os dados fiscais necessários para que ela possa informar no SPED fiscal, que ela tem que passar essa informação para a Receita todo mês, que conectem as informações entre contabilidade e planejamento tributário. E aí tira essa dor que eu vejo em muitas empresas, que é uma insegurança quando se fala em crédito sobre o ativo imobilizado. A maioria das empresas que eu atendo e projetos que eu participo ao longo dos anos tem muita insegurança em relação a isso. Então esse é mais um ponto onde eu vejo que é possível a gente criar ferramentas utilizando uma tecnologia que já existe hoje, mas que, a meu ver, é uma tendência futura. Ela já está disponível, mas eu não vejo sendo aplicada ainda. Então, para abrir a nossa mente para isso. Então, acho que essa conversa, essa aula de hoje, ela tem muito o intuito da gente estar aberto a essas novas tecnologias que são atuais, para diagnosticar o que a gente pode fazer num futuro de curto prazo, né? O que eu consigo fazer já em curto prazo para melhorar a minha gestão do ativo imobilizado? Como que eu posso utilizar dessas tecnologias para fazer uma melhor identificação do meu ativo, rastrear esse ativo onde ele estiver operando e controlar os processos, principalmente. Hoje eu vejo muitas soluções parciais, não integradas e com outros objetivos que não são a gestão do ativo imobilizado, que são a gestão da manutenção ou muitas vezes a gestão da própria operação. Vejo o monitoramento para a gestão de pessoas, para monitorar onde as pessoas estão dentro da empresa. Vejo soluções para monitorar o gado, e aí sim é um ativo imobilizado, então nesse aspecto a gente já tem essa solução, já não é mais tão futuro, né? Já está acontecendo. Mas eu vejo que falta muito interesse em fazer esse tipo de integração. E eu vejo muito essa oportunidade, porque são dores que existem no mercado, que os empresários têm, e que se a gente aproveitar essa tecnologia com essas necessidades que já existem, é possível que a gente coloque a gestão do ativo imobilizado num outro patamar, dando mais segurança para as empresas nessa gestão, trazendo dados mais reais e para que as empresas consigam tomar decisões mais rápidas em relação aos dados que são coletados, que esse também ainda é um gap. Eu vejo muito uma demora na apuração de dados em relação à gestão do ativo imobilizado. Precisamos, então, olhar para o que a gente tem já de tecnologia hoje, pensar no que a gente pode trazer de solução para o futuro para que a gente sane esses problemas já do dia a dia. Bom, então vimos nesse vídeo que quando a gente fala de tendências futuras para o ativo imobilizado, estamos falando de criar soluções com tecnologias já disponíveis e existentes. Falamos de formas de identificar o ativo usando tecnologia, formas de automatizar processos utilizando robôs e a inteligência artificial, e falamos principalmente de dores que a gente pode sanar com essa visão de futuro em relação aos aspectos tributários e de performance financeira das empresas. Se você gostou desse conteúdo, se foi útil para você, deixa seu like, compartilha com outros contadores, com amigos, com pessoas que possam se interessar pela gestão do ativo imobilizado. Comenta aqui quais foram os seus maiores insights
Se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo. Até o próximo vídeo, um grande abraço.